Não sei se você já percebeu, mas existe um certo tipo de pessoa que parece conseguir fazer a gente extrair o melhor de nós mesmos. Enquanto existe aquele tipo de pessoa que, apesar de ser alguém legal, parece que faz justamente o contrário e faz com que a gente desperte o nosso pior lado. E muitas das vezes a gente não percebe isso, mas foi justamente pensando em alguns acontecimentos, comecei a perceber que as amizades que estão ao nosso redor moldam quem a gente se torna. Você já deve ter ouvido falar daquela frase que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Eu já ouvi há muito tempo essa frase, porém eu demorei muito para entender que isso é de fato verdade. E eu tenho duas maneiras de te mostrar, ou quem sabe até mesmo te convencer, o quanto isso é real. Antes de contar as minhas próprias experiências em relação a essa frase que as pessoas que estão ao nosso redor moldam a gente, eu quero te apresentar também outra frase que também é muito conhecida. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Essa frase você já deve ter ouvido e ela foi escrita pelo rei Salomão, que foi o rei de Israel, ou seja, é um personagem bíblico também, que escreveu basicamente o livro de Provérbios. E algo importante de ressaltar aqui também é que toda a Bíblia foi escrita por meio de inspiração divina, com foco em corrigir e instruir a nossa vida em justiça. E isso é algo que eu gosto muito na Bíblia, porque ela fala exatamente sobre os problemas que a gente passa no dia a dia, como nós podemos superá-los e até mesmo resolvê-los. Mas vamos lá. Agora a gente entendendo que a Bíblia de fato é um livro que contém os ensinamentos de Deus para que nós sejamos pessoas melhores, vendo esse versículo de Provérbios, nós notamos que ele fala literalmente sobre uma amizade em que os dois amigos, cada um ajuda o outro a serem pessoas melhores e não a viverem de forma incongruente. Interessante que ele usa um exemplo que uma amizade que fortalece um ao outro é como o ferro afia o ferro. Ou seja, a gente consegue usar diversos exemplos aqui, mas é como se fosse uma bigorna que forja um minério de ferro sem utilidade, sem forma, em uma espada, que é uma ferramenta importante para levar a vitória em batalhas. E essa mesma bigorna forja uma espada, mas também pode forjar um machado, que é uma ferramenta forte e capaz de derrubar uma árvore. E esse é o tipo de amizade em que cada um ajuda o outro. E é completamente diferente quando você tem aquela amizade que não se importa com a sua evolução, não se importa com os caminhos, as decisões que você toma e parece até te puxar ainda mais para baixo. E é completamente diferente de quando você tem aquele amigo que está sempre te cobrando a ser uma pessoa melhor. Te cobra a ler algum livro, te motiva também a praticar algum exercício, a buscar mais um relacionamento com Deus. E é desse tipo de amizade, uma amizade verdadeira, que nasce um irmão, um amigo que está sempre alegre ao seu lado, se divertindo com você. Se chegar aquele momento de tristeza, ele vai estar ali do seu lado para te ajudar e também te apoiar. E só com esses tipos de atitude você consegue notar quem é esse amigo que realmente se importa com você e quem de fato mais deseja o seu mal do que o seu bem. E já me ocorreram 3 casos específicos recentemente que foram extremamente marcantes em minha vida e que me fizeram notar as amizades certas que eu fiz. O primeiro caso aconteceu no meu próprio trabalho, onde eu recebi uma proposta de realizar uma nova função da qual eu já estava exercendo no momento. E essa nova função envolvia novas tarefas em que eu precisava ter, por exemplo, uma boa comunicação, pois eu atenderia grandes grupos de clientes e principalmente fazer uma explicação ainda de como era feita a produção dos produtos de onde eu trabalho. E tudo isso era ao vivo. E o maior problema, na verdade, não era a função nova que eu ia começar a exercer, mas eu, que sempre fui uma pessoa muito tímida. E isso era algo que realmente me afetava demais. Eu era uma pessoa tão tímida que, dependendo da situação, ter que apresentar um trabalho na escola ou algo do tipo que envolvesse falar em público, eu começava a ficar tão nervoso que eu passava mal de tanta timidez que eu tinha. E eu não conseguia me imaginar cumprindo aqueles novos objetivos, me sentia completamente capaz por conta desse problema de timidez que eu tenho. Mas os meus amigos do trabalho em nenhum momento duvidaram de mim. Eles começavam a me apoiar e diziam que eu podia aceitar a proposta tranquilamente, porque eles acreditavam que eu conseguia superar aquilo. E o prazo que eu tinha para dar uma resposta ia passando, e a cada dia eu ficava mais nervoso pensando no que eu ia dizer. Mas do mesmo modo que eu tinha esse medo de falar em público e aceitar essa nova proposta, eu sabia que para superar esse medo eu teria que enfrentar ele. Sair da minha zona de conforto. E entendi que eles queriam oferecer essas tarefas justamente para eu superar essa dificuldade que eu tinha. Então, mesmo com muito medo, eu aceitei, comecei o meu treinamento. Depois de algumas semanas eu comecei de fato nessa nova função e conforme eu fui atuando,
eu tive o resultado que eu menos esperava. Eu consegui superar aquele medo que eu tinha de falar em público, e ainda exerci essa função de uma forma que eu nem imaginava que eu tinha capacidade. E depois de algumas semanas naquilo, eu já comecei a receber elogios de superiores, notei melhorias na minha comunicação e ainda fui considerado um destaque nessa nova função. E isso foi algo que realmente me marcou bastante. Não somente por ter superado essa dificuldade, mas principalmente por ter o apoio de todos os meus amigos do meu trabalho que acreditaram que eu era capaz de vencer aquilo. Também não poderia deixar de falar de outra experiência que eu tive que também me marcou muito, que quando um amigo meu me fez um convite para correr junto com ele. E contextualizando um pouco, esse meu amigo já estava correndo com uma certa constância, atingia sempre em torno de 10 quilômetros toda a corrida, e eu, que estava meses parado sem correr, e que o meu recorde tinha sido apenas 3 quilômetros e ainda fazendo pausas. Então eu, com toda essa minha inexperiência em corrida, quando ele me mandou mensagem convidando pra gente correr, eu só consegui responder uma única coisa: vambora. E aí marcamos o horário direitinho, a gente foi correr. Eu já achei um absurdo que o cara saiu da casa dele até a minha pra gente começar a correr, que já era uma distância em torno de 2 quilômetros. Então assim que eu vi ele chegando, a gente nem parou, eu já peguei o embalo e a gente foi conversando no caminho depois. Poucos metros à frente eu já comecei a sentir minha respiração trabalhar um pouco mais rápida, e ainda começou a chover, trazendo mais desânimo pra eu continuar correndo. Mas ainda assim eu decidi acompanhar ele, continuar seguindo ele, e indo nessa a gente já conseguiu ultrapassar minha distância recorde sem pausas. E por mim eu já tinha parado por ali mesmo, mas ele continuou insistindo: vamos correr, e a gente não parou. E aí, avançando mais um pouco, eu já comecei a ficar completamente ofegante, com as pernas doendo e com medo de desmaiar do nada. Mas a todo momento que eu falava pra gente parar para fazer pelo menos uma pausa, ele me motivava, dizendo que era tudo psicológico e que eu ia conseguir se eu continuasse. Acabei confiando no que ele disse, apesar da dor na perna não ser nem um pouco psicológica, mas aí continuamos correndo e chegamos no ponto máximo, onde eu já tinha atingido basicamente o meu completo limite, e a gente parou. O sofrimento em todo esse percurso foi grande, mas naquele dia eu consegui correr quase 5 quilômetros sem pausa alguma. Foi uma diferença drástica para o recorde que eu tinha e também por estar muito tempo sem correr. E no final dessa corrida, depois das câimbras, eu fiquei completamente feliz por esse exercício de superação mental que eu tive. E principalmente pelo apoio do meu amigo, que não me deixou desistir e me apoiou até a gente concluir a corrida. E por último, mas não menos importante, outra experiência que também me marcou foi um dia em que eu estava completamente desanimado para ir à academia. Não lembro exatamente o que aconteceu naquele dia, mas eu lembro de querer chegar em casa, tomar meu banho e deitar e ali mesmo ficar. Então um outro amigo meu, que a gente treinava junto, me mandou mensagem perguntando se eu estava pronto para a gente ir treinar. Fui sincero, respondi que eu estava planejando não ir naquele dia porque eu não estava no clima de treinar, estava bem desanimado. E eu, pensando que ele ia aceitar isso tranquilamente, ele obviamente respondeu o contrário do que eu imaginava. E aí ele vai lá e começa a tentar me animar para eu ir na academia, para eu não ficar em casa daquele jeito desanimado que eu tava, e não deu outra. De tanto ele argumentar contra a minha vontade de faltar, eu acabei indo. E um dos principais argumentos que ele falou foi que depois que eu começasse a treinar, eu ia rapidinho perder esse desânimo que eu estava sentindo. Então, mesmo achando que ele poderia estar errado em relação a isso, eu acreditei no que ele disse e decidi acompanhar ele naquele treino. E foi o que de fato aconteceu. Depois de uns 2 exercícios lá na academia, eu já comecei a pegar peso que eu não pegava antes. O treino fluiu super bem e a vontade depois era de não sair de lá e continuar treinando o resto da noite. E assim como ele disse, depois todo aquele desânimo foi embora. Eu cheguei em casa bem mais feliz e bem mais disposto, e grato também por toda a motivação que meu amigo ofereceu. E, cara, relembrando dessas histórias, eu percebi que muitas das mudanças que aconteceram na minha vida começaram por causa das pessoas que estavam ao meu redor. Pessoas que acreditaram em mim quando eu mesmo duvidava. Pessoas que me incentivaram a sair da minha zona de conforto. Pessoas que não me deixaram desistir no meio do caminho. E talvez a gente não perceba isso com frequência, mas as amizades certas mudam completamente o caminho da nossa vida. Porque, por exemplo, quando você anda com pessoas que querem evoluir, você também começa a evoluir junto delas. Quando você anda com pessoas mais disciplinadas, você também começa a se disciplinar. Quando você também anda com pessoas que te aproximam de Deus, sua vida espiritual muda completamente. E lógico que tudo isso que eu citei também pode acontecer de forma contrária. Por isso hoje, eu valorizo muito as amizades que eu tenho, porque eu percebi que ter uma amizade não é ter só uma pessoa para conversar, passar um tempo junto, é ter alguém que te impulsiona a ser alguém melhor. Então era justamente essa mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Olhe para as pessoas ao seu redor, porque muitas das vezes elas podem estar moldando silenciosamente
quem você vai se tornar no futuro. E bom, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui hoje. Obrigado por assistir até aqui. Espero que Deus tenha falado no seu coração. E é isso. Até a próxima.